da capoeira. O que é o lamento, né? O banzo, que às vezes está na vida, né, de nós, o banzo. E aí, o banzo é um fato. Imagina o povo africano quando sai da África dentro daqueles navios negreiros, saindo da sua terra natal, né, no porão do navio negreiro, ali tem um banzo. E na minha ilha, eu comecei a escutar a história do meu povo, né? Minha avó, meus avós, né? Todos eles, cada um falando uma história, então a gente vai vendo, né? Eles contam e depois a gente vai também se familiarizando e entende que aquilo é o banzo, né? Aquilo é um lamento. E aí, curtindo, se inteirando com a arte da cultura, a gente vai começando a entender onde é que isso se encaixa, né? Por exemplo, o lamento. Eu vou trazer o lamento que é antes da ladainha, né? É uma introdução para a ladainha. E a ladainha dentro da capoeira não deixa de ser também aquela história que você vê, você começa a observar do seu povo, da sua vida, né? Que eles viveram. Então, na roda da capoeira, a gente, antes de começar a roda da capoeira, está todo mundo ali super ansioso, mas um fundamento da capoeira é que não pode começar uma roda de capoeira sem a ladainha, porque quem vai contar a ladainha vai contar um caso, um fato super importante que todos precisam escutar e entender por que nós fazemos a capoeira. Vai acontecer o ritual, né? Mas antes vai vir a história, né? Que é a ladainha. E a ladainha eu vou contar cantando, e eu sei que vai ter uma hora que vai ser muito importante que vocês me ajudem para que a ladainha tenha sentido, que é a hora da louvação, que a louvação, acho que vocês já escutaram, né, mas não entendiam o que é a louvação. Então vai ser super importante quando eu falar "E viva meu Deus", e aí a galera vai me ajudar e fazer a ladainha ficar bonita. "E viva meu Deus, camarada, e viva meu mestre", e aí vocês "E viva meu mestre, camarada". Então eu vou chamar o lamento e vou vir na sequência com a ladainha. Combinado? Entenderam a hora de vocês também ajudarem e participarem, né, desse momento? Então é isso, né? Desse lugar Itaparica, de onde eu venho, foi lá que eu conheci essa sul-africana aqui, Lisa, que vai também poder falar um pouco da história dela, de onde ela vem, até ela chegar a clamar a ladainha dela e a poesia. Mas foi muito legal. A terra Bantu, de onde eu venho, é a minha África, e ela é uma sul-africana, e ambos nos conhecemos ali na Bahia 2 anos atrás, né, 2023, numa passagem minha. E olha a gente nessa parceria aí, continuando a construir a nossa história, entendendo, né, cada dia por que a gente está aqui, né? Com certeza ela já foi uma rejeitada da família, eu também já fui, mas isso, né, acho que me fortaleceu, e por isso eu estou aqui, né? Vamos lá? Então, começando com o lamento. Negro, o seu grito é forte na senzala do Senhor, que nasceu de uma dor, e o negro chora, e a capoeira grita, e na África nasceu
na África nascer, olha meu Deus, vou na África surgir. Ela é afro-brasileira, olha meu bem, que no mundo se expande. Nós falamos a capoeira, nós falamos a capoeira, olha meu bem, lembrando da escravidão. Relembrando a capoeira, olha meu Deus, que trouxe a libertação. Eu hoje olho pro céu, eu hoje olho pro céu, olha meu bem, diga-me vós, Senhor Deus. Se é mentira, se é verdade, olha meu bem, você é só nos olhos meus. E criaturas na miséria, criaturas na miséria, olha meu bem, mas que se pode ver. Seres humanos explorados, sem poder se defender, camaradinho. Viva meu Deus, todo mundo! Yeah, viva meu Deus, camarada! Yeah, viva meu mestre! Ha! Viva meu mestre, camarada! Yeah, viva minha mestra! Ha! Viva meu mestre! Yeah, quem me ensinou bonito! Yeah, e viva a Bahia, todo mundo, e viva a Bahia, e viva São Paulo, ha! E viva o Brasil, bonito, viva o Brasil, camarada. Então é isso aí, gente. Essa é uma ladainha que eu compus nos meus 18 anos de idade, né? Assim, naquele momento de transição, né? De adolescência para adulto também, na rebeldia, vendo as coisas e também se revelando, né? E dando a ideia, colocando a voz. Então é isso. A gente colocar a voz, né? E terminamos de ver a voz pelas mãos, né, que foi a batalha de rimas e lidas. Então, todos nós, né, nesse dia 7 de setembro, né, na Independência, o dia da Independência, então, eu estou colocando aqui uma ladainha, né, que onde nasceu minha independência, de começar a ver o mundo e colocar a minha ideia, né, os traços e os meus compassos. Então, é muita satisfação, muito contentamento entender que eu construí uma ladainha, sou fundador de um quilombo, primeiro quilombo na ilha de Itaparica, e que na sequência se tornou o primeiro museu também. Então, o Museu da Memória Viva. Bom, Elisa, obrigado aí por você. É isso, tantos feitos. E aí eu também vou entendendo toda a trajetória de por que fundar um quilombo, né? Capoeira, para poder a gente passar para o nosso povo a construção da capoeira, que não é só
um movimento. Ela tem um movimento, mas além do movimento tem muito sentimento, muita ancestralidade. E é a ela que eu agradeço, né, com toda a honra dos meus ancestrais, toda a minha espiritualidade e meus orixás. Me dê licença para estar aqui partilhando esse momento incrível. Obrigado, gente. Lisa. Dê a sua voz agora. Então, boa noite a todos, todas e todas. Boa noite. Boa noite. Essa energia, assim. Então, eu sou Lisa, tá bom? Precisamos. Ok. Com o microfone muito profissional. Ok, obrigada. Então, é uma honra, é um grande prazer estar aqui com vocês, com você, Mestre Mundial. Que sim, com certeza nós conhecemos na ilha de Taparica e nesse momento começamos a falar sobre a capoeira. Eu vi você dar uma aula para as crianças de um jeito que eu nunca vi e foi tão impressionada que queria falar mais com você. E então agora estamos aqui fazendo esse projeto e também outros projetos. E eu sou então capoeirista, mas também multiartista, e uma das artes que eu pratico é a cerâmica. E isso vocês vão ver porque é importante depois, dentro da minha poesia. Então, eu comecei com a capoeira Angola, nos Estados Unidos. E eu sempre pensei que escrever ou compor uma ladainha é uma coisa dos mestres. É uma coisa dos mestres brasileiros. Quem sou eu para ter essa ideia, essa pretensão de escrever ou compor uma ladainha? E foi com nossas conversas e treinando com você que isso como você me trouxe uma inspiração. Obrigado. E sabendo que você compôs isso há 18 anos, isso foi para mim muito impressionante, assim. Então, esse ano, no início do ano, uma história que tenho dentro de mim desde quase sempre surgiu como uma ladainha. E essa história é história que fala também da minha história com minha jornada com a capoeira Angola. Acho que você não falou sobre a ladainha, dizendo que a ladainha é uma história. Pode ser também uma educação, explicar uma coisa. Tem uma ladainha que explica o que é o birimbau. Eu vou ler o beabá do birimbau. Então, eu não vou cantar isso. Então, vou compartilhar agora minha ladainha com vocês. Essa ladainha, a letra surgiu em português, naturalmente. Mas a melodia, ela está chegando. Ela não está. Então, eu não vou cantar essa ladainha, eu vou clamar e você, com o berimbau, vamos fazer isso. Você falou sobre o que? O Iê? Não. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas o Iê, quando a gente vai começar a roda da capoeira, né? Esse Iê longo é justamente para trazer, né, as pessoas que às vezes estão dispersas. Tem que ter a roda da capoeira, né? Às vezes começa, o pessoal está conversando. Então quando tem aquele Iê, que o mestre que vai começar a roda da capoeira, ele dá aquele Iê bem longo mesmo, para que todos entendam que agora vai ter a ladainha, vai começar a capoeira, e a ladainha é esse momento que, acompanhado do Iê, a gente chama também nossos ancestrais, né, para cuidar, né, daquele momento, daquele ritual que vai estar começando ali. Então, né, cada um vem, se acha, se busca e entende que tem que escrever com o corpo a leitura da mente, né, que é
sem a mágoa, sem a vaidade, que na roda da capoeira também, às vezes a vaidade, ela toma o ser humano, né, a vaidade que vai jogar capoeira, não quer. Então a ladainha ela já vem para quebrar, porque se eu sentir maldade no outro, eu já canto logo uma ladainha para tocar no coração dele. Se ele tiver coração, se ele tiver ancestralidade, é dentro da ladainha, dando esse e a ladainha eu já vou desconcertar logo. Se ele estava mal intencionado, ele vai ter que escutar a ladainha, o recado, que a ladainha é isso, é dar um recado. De diversas ladainhas. Então, Lisa, você vai clamar a sua ladainha, né? A gente vai entender também, prestando atenção, a verdade que tem na sua ladainha. E claro, você vai dar o seu iê, né? Falar dos seus ancestrais, que todo ser tem os seus ancestrais, né? Então, é isso. De nada, obrigado a você. Yeah! Eu nasci na terra Bantu. Eu nasci na África do Sul durante o tempo do Apartheid. Eu nasci na África do Sul, eu nasci na terra Bantu, minha pele é branca. Eu nasci na terra Bantu, eu nasci na África do Sul. Por quê? Porque minha família fugiu da perseguição étnico-racial e, que curioso, encontrou refúgio no país do Apartheid, na terra Bantu. Eu nasci na terra Bantu, eu nasci na África do Sul, essa terra da ancestralidade, berço da humanidade. Essa terra me falou. Essa terra e seu povo Bantu, eles me moldaram e desde o início vivem dentro do meu coração e dentro da minha alma. Eu nasci na terra Bantu, eu nasci na África do Sul e um dia a capoeira de Angola, ela me falou, ela me mandou chamar, ela me escolheu e por isso eu sou quem eu sou. E por isso estou aqui, camarada. E viva meu Deus. E viva meu Deus, camarada. E viva meu mestre. E viva meu mestre, camarada. E é que me ensinou. Que me ensinou, camarada. E a capoeira. Capoeira, camarada. E é de Angola. De Angola, camarada. Obrigada. Obrigada. O que é que tem mais aí, Lisa, agora? Eu tenho uma poesia
E essa poesia, desculpa, essa poesia, eu vou trazer ela em linguagem original e depois em português. Porque essa poesia, eu escrevi ela em inglês. Então, como vocês agora sabem, eu nasci na África do Sul, mas depois, durante minha infância, estava lá na África do Sul e depois em França e Estados Unidos. E quando tinha mais ou menos 20, 21 anos, não sei exatamente, eu voltou para a África do Sul para uma visita e estava no país vizinho. O nome dele é Botsuana. Então, vou contar um pouco disso em português quando eu vou compartilhar a poesia em português, mas vou começar em inglês. So I wrote this poem when I went back to South Africa I was around 20, 21 years old. And I was in Botswana, which is the country next door. And Botswana had gone through an incredibly bad drought over several years. And I was out in the veld, which is another word for the savannah. And everything was dead. The grasses were yellow. There were bones of animals that had been, whitened by the sun. The river, the Limpopo River, was empty of water. The crocodiles had fled. And I was walking in the savannah, and I was looking down and looking around because there's a lot of danger out there. There's snakes and scorpions and all sorts of things. You have to be really aware. And that's the thing that you do in capoeira as well. You're always looking. It's really important to be looking and looking at who you're playing with. And I see on the ground, with all these brown stones and everything, I see something on the ground. And I pick it up. And it's the most incredible moment in my life, because this was a stone tool, a hand axe. And so my poem is called The Hand Axe, or Ancestralidade. I use the Portuguese word ancestralidade because we don't have a good one in English. Okay, here we go. Suppose you could touch the hands that fashioned and faceted and filed the flakes of stone to form this tool eons, yes, eons ago. Suppose you felt the shiver of fiber running back and forth like blood or electricity or something tangibly magical that literally connected us. How many generations? Paleontologists might know the answer to that question. The numbers, the magnitude, it's all unfathomable. But when I take my hand to red dirt, the barro vermelho of the Capoeira Angola song, lembra eu lembrar. barro vermelho, lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro, lembra eu lembrar, lembra do barro vermelho, lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. But when I take my hand to red dirt, that same barro vermelho of the Capoeira Angola song, when I shape clay into beautiful objects, it is with longing and reverence and wonder, and I feel you within my being. Is this a manifestation of our oneness, our belonging to a larger other? You lived and died and hunted and ate and worked, and who knows, even maybe painted on the walls of caves and made figurines of clay, and it was so many millions or zillions of lifetimes ago.
But when I hold that hand tool, the one from the drought-starved veldt of southern Botswana, when I hold it in my hand, I suppose I am holding yours across the dimensions of time and space. Ashe. Axé. 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 Então agora eu vou fazer em português e talvez você pode tocar Agora eu só entendi o ela. Vou tocar. Vou fazer uma pequenina introdução só para explicar. Tá. Então, como eu disse, eu escrevi, meu português, né? Eu escrevi essa poesia. Eu escrevi ela em 2020, durante a pandemia. Tive muitos anos que não estava escrevendo, estava doente, tudo isso. Mas estava começando de novo a escrever e um dia essa poesia surgiu em mim como a ladainha em janeiro desse ano. E foi depois... Desculpa. Então, eu estava contando que quando criança, eu nasci na África do Sul, estava morando em França e Estados Unidos, e quando eu estava com 20 anos mais ou menos, voltou para a África do Sul e foi no país vizinho. O nome desse país é o Botswana. E eu fui na savana para ver os animais, sim. E essa savana foi seca, porque tinha muitos anos sem chuva. Em todo amarelo, todo marrom, os animais mortos, muitos ossos no chão, na terra. E eu estava andando, e muito importante na savana, tem o olhar, porque tem cobras, tem escorpiões, outros animais, outros perigos. E é como a capoeira Angola, o olhar é muito importante. Então eu estava andando e olhando para o chão também. E eu vi na terra uma coisa incrível. E isso é uma ferramenta rudimentar. Vocês sabem o que é isso? É um machado de pedra. Isso me marcou para a minha vida toda. Então essa poesia, vocês vão entender, é sobre isso. Sobre um fato. Então vamos lá? Mestre, por favor. A ferramenta rudimentar ou ancestralidade. Suponha que você pudesse tocar as mãos que moldaram, lapidaram e lixaram as lascas de pedra para formar essa ferramenta há quantas eras? Sim, há quantas eras? Suponha que você sentisse o arrepio da fibra correndo e voltando como sangue, ou eletricidade, ou algo tangível e mágico que literalmente nos conectasse. Quantas gerações? Os paleontólogos talvez saibam a resposta para essa pergunta, os números, a magnitude, tudo isso é incomensurável. Mas quando eu coloco a mão no barro vermelho, o mesmo barro vermelho do corrido da capoeira Angola, lembra do barro vermelho.
Lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Lembra do barro vermelho, lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Mas quando eu coloco a mão no barro vermelho, o mesmo barro vermelho do corrido da Caporangola, quando moldo o barro e o transformo em objetos lindos, é com saudades, reverência e maravilhamento, e sinto você dentro do meu ser. Seria essa uma manifestação de que somos um, de que todos pertencemos a algo maior? Você viveu e morreu e caçou e comeu e trabalhou e quem sabe talvez até pintou nas paredes de cavernas e fez figuras de barro. E isso foi há tantas milhões ou bilhões de vidas atrás. Mas quando eu seguro essa ferramenta de pedra, aquela da savana morrendo de seca do sul do Botsuana, quando a seguro em minha mão, suponho que estou segurando a sua mão através das dimensões do tempo e do espaço. Achei. Axé. Então é isso aí. Isso a ancestralidade, né? A ancestralidade fundamental do início. E também para mim, cada vez que canto esse corrido, eu lembro quando eu aprendi ele. E aí tem também uma ancestralidade dentro da Caporangola, porque foi o mestre João Grande que me ensinou ela. Porque eu lembro, eu estava escutando e eu disse, mestre, o que significa essa lembrar do barro vermelho? Então, porque meu português não foi tão bem que agora, eu não entendi muito. E o mestre João Grande, ele foi um dos alunos do mestre Pastinha. E a Caporangola, ela já existe antes de existir, você vai falar sobre isso, mas é essa coisa da ancestralidade, da oralidade e da nossa conexão com os ancestros, com a terra, com cada um de nós. Então, estou muito emocionada. É bom. E o que mais? Não sei, você tem uma coisa que você quer falar, ou se tem perguntas do pessoal que está aqui. Temos uma abertura para continuar a papoeira, assim. A gente tem tempo de acabar, né? Tempo de terminar. Não pode ultrapassar, mas você tem comentário sobre, não sei, sobre essa poesia, a primeira vez que você... Por que eu fiz essa tradução em português? Eu fiz isso para compartilhar com você. Porque em todas as nossas conversas sobre a ancestralidade, sobre todas essas coisas, eu
eu entendi que queria muito compartilhar essa poesia com você. Então, é por isso que ela está em português agora. Então, você lembra um pouco do impacto que isso fez, o pensamento ou dúvidas que você tem sobre isso? Não tenho dúvida não. Eu tenho certeza que quando eu te encontrei na Bahia, que você fala que nasceu na África do Sul, eu entendi a razão de a gente ter se encontrado na Bahia, naquele espaço lá. Eu retomando uma história que tinha já começado com a comunidade, Na verdade, eu estava naquele dia já dando aula para filhos de alunos, Então, e você começou a trazer a sua vivência, E começou a me contar por que você chegou, na ilha. E claro que o veículo que te trouxe é a capoeira, e é a capoeira, Então, eu acho que dentro das nossas conversas, cada dia nós vamos tendo a certeza, que o impacto de uma pessoa é muito importante. Às vezes a gente quer atingir 300, mas a gente pode atingir de uma em uma até chegar a 300. Na ilha eu cresci da caça e da pesca, E a pesca natural era você ir lá para pescar um peixe, com sua vara, com anzol, a lei da subsistência, mesmo com a fome, mas tinha esse respeito, de pescar. Quando você faz uma rede, também você tem que fazer com a malha que os pequenos passem e que você só consiga trazer os maiores, deixar os pequenos ali. Depois a gente também percebe a pesca predatória, que é do homem também querendo os ganhos, e aí vai soltar bomba no mar. Aí vai, imagine, para quem pescava tirando só de um a um na vara, e quando faz a rede, você faz com a malha maior, imagine a pesca predatória que vai jogar bomba e vai detonar todas as espécies que ainda estão na sua reprodução. Então, eu falo disso, porque trazer isso da ilha, uma pessoa, Lisa é uma pessoa, Então também é uma pessoa dentro da família, que também era rejeitado pelos pensamentos, E depois, vai a família reconhecendo, dizendo, porra, desculpa aí palavrão. Tá em casa. Esse menino representa a nossa família, Porque ele persistiu na capoeira, agora a gente começa a entender mesmo, aquela ansiedade pelo instrumento, pela coisa, e, de amassar a panela, de tocar, e disso. Então eles vão entender. Então, eu sou uma pessoa na família, a Lisa é uma na família dela, e também nesse mundo que a gente, mais 2, mas a gente já atingiu tantas pessoas. Isso que é legal também a capoeira, nessa vertente, que a gente vai aos poucos atingindo as pessoas, e cada um vai tendo fundamento próprio, tendo a propriedade de passar para frente. Essa coisa de uma pessoa só, eu sou ativista, você também, e você é ativista da cultura, eu estava ativista da saúde, mas você me contou sobre como você começou com a capoeira Angola. E tive muitas pessoas, sim, mas só uma pessoa. Conta um pouco essa história, não, mestre? Então, na verdade... Porque esse é do impacto. Uma pessoa só pode ter um impacto enorme. E isso acho que é o mais importante de se conectar por um. É mais importante de que ter 10, 20, 30, 4 mil pessoas. Se você pode contar um pouco sobre isso? Claro. Então,
dentro da ilha, né? Todo mundo capoeirista, né? A família de capoeirista. Então, e era a capoeira regional até então que eu tinha, né? O conhecimento, que ela estava muito mais acessível que a capoeira Angola. A capoeira Angola sempre foi mais reservada, né? Então, um mestre que me introduziu na capoeira Angola, ele precisou ir para a Europa para entender o valor da capoeira Angola, porque a capoeira regional que ele já ensinava, me ensinava, e muita gente na ilha fazia, que estava mais acessível, né? Era a capoeira regional para chegar no carnaval e sair bem. Sair bem na avenida, você já pode imaginar como é o carnaval na Bahia. Você tem que treinar boxe e capoeira, porque se você der bobeira, né, você vai tomar, né, na testa, no rosto. Então a gente treinava essa capoeira mesmo para o combate, né? Então esse mestre, depois que ele foi para a Europa, na França principalmente, ele volta e diz assim: rapaz, vamos estudar a capoeira Angola, que é a nossa riqueza. Essa capoeira regional não está com nada, porque na Europa ninguém quer saber de movimento pular e tal, mas a história mesmo, eles têm um monte de história do nosso povo, sim, da capoeira. Claro, né, eles tiveram acesso primeiro à tecnologia, né, até a nossa história pegou e levou, né. E lá tem um acervo maior que... Bom que nós temos aqui, né, a oralidade para estar passando, que isso jamais eles vão tirar, mas o documento escrito, né, eles levaram muita coisa. Então esse mestre chegou e falou assim: agora esquece, eu vou deixar de ser mestre de capoeira regional para ser aluno da capoeira Angola. Eu vou começar a treinar com outros mestres só capoeira Angola. E lá a gente vai se aprofundando mais. E aí ele começou a me levar e um dia ele falou assim: olha, agora mesmo, a partir de hoje, quem tiver assim de fazer a capoeira Angola, me siga, porque capoeira regional vai ficar só para mim, que eu aprendi isso aqui comigo, mas então eu levantei a mão, né? E quantas pessoas? Tinha tipo 30 pessoas ali, né? Então o pessoal lá muito, quero capoeira para combate. Você vai fazer capoeira Angola, então. Mas eu fui fazer a capoeira Angola, né? Então eu sei o combate, eu sei o que é a capoeira, né? Na hora que eu preciso lutar ela, eu vou lutar, mas eu não preciso. Ela já teve a sua luta para chegar até aqui. Então eu fui essa pessoa que levantei a mão e comecei a estudar mais a capoeira Angola, né? Então esse impacto de né, uma pessoa, né, é super importante a gente fazer uma atividade pensando em uma pessoa, né? Uma pessoa é importante, né? Ter uma pessoa mesmo ali que vai tocar, a mensagem toca uma pessoa, a gente já está no lucro. Então é isso aí. Maravilha, obrigada. Obrigado a você. Tem perguntas? Tem perguntas? Tem alguém com uma pergunta ou que quer falar sobre uma coisa com nós? E aí no papel aqui? Uma pergunta? Não é. Se tem permissão, se alguém tem pergunta, tá tudo bem. Eu tinha uma pergunta. Karina! Na verdade veio aqui duas. Karina. Oi. Microfone, querida. Tinha que ser eu, né, querendo aparecer no microfone. Som. Quem tiver perguntas, só levantar a mão aqui e vir no microfone, beleza? Karina. Não, uma pergunta, não sei, desculpa assim, se eu estiver até brincando com uma coisa séria, que você falou que a sua família era toda de capoeiristas. Eu queria saber se realmente na cultura lá pra vocês é uma coisa... como significa? Não tirando a importância, mas se realmente é só uma importância realmente espiritual, uma coisa seríssima assim, ou a capoeira luta também, às vezes tinha umas brincadeiras entre irmãos que rolava, como que era crescer dentro dessa cultura? Era uma das perguntas. Então, essa, da mesma maneira que eu falei, Karina, de treinar para ir para a avenida no carnaval,
também dentro da família, né? Com os primos, assim. Então, quem treinava mais capoeira ia sobressair na hora da brincadeira, da luta, né? Então, todo mundo quer aprender uma arte, né? E a capoeira, ela é essa arte que a gente usava também muito no carnaval, mas também no futebol, né? Por conta da habilidade, né? Então, a capoeira está em tudo, assim, né? A gente, às vezes, jogando, futebol arte, porque a capoeira e o futebol tem uma semelhança muito forte, essa ginga, né? Então eu falo também para as crianças que quando eu vou ensinar capoeira, que elas ficam assim meia tal e tal, e aí para fisgar eu falo, você gosta de futebol? Ah, gosto, então vem fazer capoeira que você vai detonar no futebol, que você vai ter muita capacidade, raciocínio rápido, agilidade, então essa família era, assim, né, dessa cultura viva mesmo o tempo todo, cara. Muito forte. Obrigada. E a outra, não era uma pergunta, era um comentário em cima da sua poesia que eu achei muito linda e que eu acredito que seja igual uma música, que às vezes você faz um sentido, mas pode remeter a outros sentidos. Aí, na verdade, eu queria fazer um comentário que eu achei muito lindo, que lá no Maranhão, o lugar de onde eu vim chama Barro Duro, e aqui onde eu cresci, no Butantã, significa terra dura, terra firme. Coincidentemente, quando você falou do barro vermelho, da terra vermelha, né, que se remeteu aos ancestrais, na verdade eu lembrei já da terra da minha mãe no Paraná, que lá é o barro vermelho, e eu lembrei de uma vez que eu e minha prima saímos de bicicleta e foi rodando, estava chovendo e as costas sujou tudo de barro vermelho. E era muito difícil de lavar, nossa mãe, nossa tia brigou. E que lá a terra vermelha, você toma banho, sai vermelho, o chinelo tudo vermelho. Era isso, aí remeteu várias lembranças, foi muito lindo, parabéns, obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada. Então, não sei se tem mais perguntas, mas eu tenho uma pergunta muito importante para você, porque tem um nome que não, dois nomes que não nós ouvimos hoje. O nome do seu mestre e o nome da irmã dele, porque o 7 de setembro é um dia muito importante, não? Obrigado, Lisa, por você fazer essa pergunta, até porque a mestra Aurinda, né, Dona Aurinda do Prato, se vocês buscarem aí, ela nem sabe que tem essa publicidade toda, né, mas a galera mais nova, né, entende que é importante, né, gravar isso. Então, Dona Aurinda do Prato, né, nativa da ilha de Itaparica, irmã do meu saudoso mestre. Ela já está chegando no seu centenário, né? Ele, o mestre Gelson Francisco da Anunciação. Mas ele já falava assim, na roda de capoeira, eu sou Gelson Quadrado. Então, né, Gelson Quadrado, essa figura, né, deixou muita obra aí, que o serve de estudo, e Lisa sempre está me, né, espremendo, assim, perguntando, sempre que ela não para de perguntar. Imagina ter essa figura, é legal também, né, lá no espaço, né, da capoeira, porque é muito papoeira. E é isso, se ela está afim, a gente vai, né, estudando e tendo essa parceria. Ela está sempre perguntando, né, dessa coisa, né, da capoeira, dos fundamentos, e aí eu vou falando para ela, né? Então, nesse 7 de setembro também, minha matriarca, irmã do mestre, está hoje chegando aos seus 100 anos, lá na ilha, né? Que maravilha, porque se vocês forem ver a história dela, né, principalmente se conseguir chegar até a pessoa, né? Vocês vão ver no YouTube e tal, mas chegar na casa, na frente da entidade, é assim, fora de sério, né? Mas também tudo isso e essa atenção de vocês eu dedico a ela, desse aniversário dela, né, hoje. E é muito também bonita a história que ela conta, que ela perdeu os pais, né? Estava com 35 anos e o irmão foi quem cuidou dela, ela com 9 e ele com 12, né? Então, ele foi o pai e a mãe dela depois desse período, né? E que ele que introduziu dentro da cultura, né? Ela sempre fala que ia para as rodas de samba e ele
levava ela, né? Ia levando, então foi introduzindo. E ela tá lá, uma mãe de santo, candombrecista, como ela fala, sou macumbeira, é o que ela fala, né? Então é uma propriedade que vem dela. Então é isso. Algo mais, Luísa? Não, acho que Às vezes a galera tá assim doida que você pergunte mesmo que eles querem saber. Né? tem outra pergunta? Salve, salve. Salve, salve, muito axé. Aproveitando o gancho, né, falando sobre mestres e ancestralidade, eu ia perguntar, na verdade, para os dois aí, né? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para os dois e vocês respondem. Primeiro é para a Lisa, né? Achei muito louca a poesia que você pega uma ferramenta, né? Que é um machadinho de pedra e ali conta uma história também, né? Ali alguém fez aquele machado que estava ali um dia e você fez uma poesia muito bonita, né? Que reconta uma história ali, vai nossa imaginação, um ancestral também, a mesma ancestralidade que tem na capoeira, no maracatu, no jongo, que é um respeito, né? E a gente tem isso tanto nos quilombos quanto nas aldeias indígenas também. E a gente vive também numa aldeia urbana, né? A periferia, a favela também é uma aldeia, é um quilombo também, é um símbolo de existência. Nesse sentido, a Lisa sul-africana, né? E viveu uma história difícil, mas que a gente ainda não conseguiu talvez escapar disso, mas estamos tentando na existência, que existe apartheid ainda. E o Brasil ainda é um país que a gente sabe que tem um racismo estrutural, que a gente também luta contra todos os dias. Não adianta não ser racista, tem que ser antirracista, tá ligado? Tem que lutar. Nesse sentido, eu ia perguntar para vocês qual o poder dessa ancestralidade que você vê talvez no sul-africano e o mestre Budião vê na Bahia, lá, que é um símbolo de existência. Então, qual a importância dessa ancestralidade nessas batalhas para vocês no dia de hoje? Quero só bem entender a pergunta. Qual é a importância da ancestralidade hoje em dia nas batalhas contra o racismo e contra todo o preconceito? É fundamental. É fundamental. E minha ancestralidade, eu contei sobre isso um pouquinho na ladainha, que é essa ironia que minha família, então essa ancestralidade direta, que minha família fugiu da perseguição étnico-racial dos alemães, dos russos e encontrou refúgio em um país onde tive esse racismo estrutural e o apartheid. E então, quando eu estava na escola, na África do Sul, durante o tempo do apartheid, minha família é judia, é isso a palavra? Não é uma coisa para mim étnico, não é uma coisa da religião especificamente para mim, mas estava em uma escola judia. E isso foi durante o tempo do apartheid. E eu lembro muito forte aprender que a perseguição, que os judeus foram sempre perseguidos como assassinados, mas de massa, assim. E que o racismo, mas eles estavam falando sobre racismo contra os judeus. O racismo desculpa, não tenho bem as palavras para isso, mas eles estavam falando sobre só um povo. Mas para mim, eu entendi depois, muitos anos depois, que não foi permitido na escola, falando o apartheid é o racismo, não é legal, não deveria estar permitido.
Mas eu entendi depois que isso foi uma educação antirracista, mas um pouco como a capoeira foi como escondida. Assim. E então entender a ancestralidade de um parte o que estou falando sobre a minha família, entender essa coisa do racismo, do preconceito, de tudo esse ódio, se diz? De querer pensar que um grupo é superior a outro grupo que precisa dominar, é uma coisa. Outra coisa, para mim, por exemplo, essa poesia que surgiu e de ter colocar esse ferramenta na mão, eu senti essa conexão com nossos ancestros, os mais ancestrais, e que somos um. E outra coisa, acho que muito importante da ancestralidade é entender se eu como pequena criança, tudo foi explicado sobre o Holocausto, não sei como se diz, o Hitler. E agora, por exemplo, nos Estados Unidos, não vamos ensinar isso às crianças, vai traumatizar. E agora mesmo, não vamos ensinar sobre tudo isso, porque não vamos ensinar sobre o que aconteceu nesse país, com escravidão, tudo isso. Então, temos pessoas dessa herança, temos esse trauma com muitas gerações que se coloca em cada geração. Sim. Isso é o banzo. Quando eu ouvi falar do banzo, foi esse documentário, eu não conhecia essa palavra disso. E eu penso, uau, isso é específico do povo afrodescendente e indígena descendente do Brasil, mas é um conceito universal. E do outro lado disso, da ancestralidade que temos também a sabedoria, temos a força para superar, que tudo isso tem a trauma que se coloca, mas tem também essas forças, essas sabedorias que se colocam de geração em geração, e a capoeira é o veículo para isso. E para mim a capoeira é a faculdade, é a educação sobretudo. Então acho que é tudo que tenho para dizer, espero que foi, mas quero que agora passar o que? A bola? Quero o bolo, essa bola para você. Obrigada pela pergunta. Então, essa ladainha, né, primeiro assim, falar do racismo, né, como é que eu construo essa ladainha, né, que foi um fato assim muito perverso dentro da ilha, né, porque, imagina, claro, eu estava saindo dos 17 para os 18 anos, mas estava trabalhando mesmo, trabalhando muito na roça, né? Por isso a gente fundou o Quilombo, né? Com essa atividade peculiar do lugar, o ofício de plantar, colher, né? A subsistência, a resistência. E por isso a gente tomou a área, depois nós viemos a tombar como um quilombo, né? Mas um dia que eu fiz essa ladainha, infelizmente foi dentro de uma jaula, dentro de uma sala da cadeia. Uma noite eu tive que passar por lá, porque me pegaram por engano. Como é que você vai explicar? Até eu explicar bem que eu não apanhei, mas até explicar já ficou trauma. Até pegar a pessoa certa que fez e cometeu a situação, eu passei uma noite na cadeia. E lá, uma noite foi suficiente para ver tanta coisa. Se não bastasse me pegar e levar, aí eu estou lá, acontece um episódio dentro da ilha.
qual foi esse episódio? Eu escutando tudo que estava acontecendo, né? Foi o que? Chegou o nome daquele carro S4, não sei se era S1000 na época, né? Grande assim, alto. E era do filho de um barão de Salvador, que ia para a ilha com esse carro, e aí chegava lá para apresentar para o povo nativo e tal, e de sunga, aí bota o povo nativo em cima, e sai todo mundo fazendo a bagunça, e ele, filho do barão, e aí numa blitz eles não pararam, passaram direto, e a polícia deu em cima, pegou esse carro, a galera que estava na carroceria era tudo negão, e o motorista era o barão branco, né, barão e tal. E aí quando chegou na delegacia, eu tô de lá, vendo chegar todo mundo ali e tal, aí o negão chorando, pô, deixa eu falar com minha mãe, com meu pai, deixa eu falar. E aí, pessoal, os agentes, tudo negando também, não deixou ele falar, fica quieto que notícia ruim chega logo, daqui a pouco tá aí a gangue toda na frente da delegacia. Aí ele sem poder de voz ficou quieto. Aí o filho do branco que estava conduzindo o carro, o infrator todo foi ele. Preciso falar com meu pai. Quer dizer, dentro na recepção tinha aquele orelhão, né? Só não tinha a mesma capa, mas tinha um número lá para você, a caixinha. E era nesse telefone que o negão queria falar com a família para dar notícia, né? Não deram esse direito. Quando o branco pediu para falar com a família, o cara não deu o orelhão, não. Deu o telefone mesmo da recepção, aquele telefone que eles usam. Aí, porra, comecei a analisar. Olha o tamanho do preconceito, né? Quanto a isso. Negão em cima de negão, né? Maltratando. Rapaz, aí que veio a ladainha, né? Quando eu falo que hoje o povo traz na pele a marca da escravidão, que é esse preconceito estrutural mesmo, e a falta de proteção, porque ali ele não teve proteção. Eu já estava ali por engano e também vi toda a situação, né? Então, na África nasceu, na África surgiu. Ela é afro-brasileira, no mundo se expandiu. Eu falo da capoeira porque ela que trouxe a libertação, né? A gente fala lembrando da escravidão, mas foi ela que trouxe a libertação. Mas na escola, até então, eu era apaixonado, doido para querer saber mais da história da princesa. Porque a lei, né, libertou os escravos, então eu escutava ali na escola, ali era a princesa, a princesa, a princesa. Até que a capoeira me disse, que negócio de princesa, rapaz. Que libertou o Brasil é a capoeira. Foi ela que foi para frente das batalhas. Foi o povo, foi esse povo que foi lutar. Então, o preconceito, e no outro lado, falando da espiritualidade da minha vida, né, da minha vivência naquele lugar, e eu levava na casa da irmã do mestre, que hoje está, né, completando o aniversário, ela por ser mãe de santo, e eu ingressando na capoeira, todo mundo que chegava do Rio, de São Paulo, da Europa, Estados Unidos, mas o povo daqui mesmo, que ouvia falar dos babás da ilha de Itaparica, né, aquela coisa forte. Ela não pertencia à casa dos babás, né, mas ela tinha o terreiro dela, tem o terreiro dela. Então o pessoal, pô, você mora aqui e tal, eu quero ler minha mão, eu quero que a mãe Orinda jogue o buzo para mim. Então eu sempre levava o pessoal. E aí eu ficava vendo, né? Eu não era do candomblé. Também a família inserida no evangelho, eu transitava nos dois lugares, né? Na igreja ali, observando, e no candomblé. Então no candomblé eu via o pessoal se consultando. Então levava gente, levava. O pessoal, e aí, de onde que é a sua cabeça? A cabeça da minha família. Quer dizer, eu escutava tudo aquilo ali, via. Um dia um fez a pergunta para mim, aí, qual o seu orixá? Você já se fez e tal? Eu disse, não, nunca me fiz, não. E a véia está ali ouvindo, eu, né, sempre falando com o pessoal, né, minha posição.
Então isso foi por 30 anos, assim, né? Vivendo e sabendo, e a família não deixava nem encostar na casa dela, porque ela era discriminada por conta da cultura de matriz africana. Minha família, eu ia para o candomblé, mas ia escondido, né? Até que em 2021, eu chego na Bahia também, já depois de tanta revolta, de ver tanta coisa, e aí a Vera, mãe de santo, passei lá para visitar. Na verdade eu não ia nem entrar, porque eu estava sem camisa. E ela insistiu, não, pode vir, eu estou permitindo, pode entrar. Eu estava vindo da praia, pode entrar. Ela olhou para mim e falou assim, pô, você está com ar de morto. Ela olhou assim para mim, uau, o que é isso, né? Essa ainda não sabia, né? Eu já venho aqui para o espaço, né? Para casa, para o terreiro, mas nunca... né, esperava isso, né? Eu sabia que o pessoal falava na família, o menino está com ar de morto, tá, não sei o que cair, tem que levar para benzer, mas ela falou isso com uma verdade assim que eu acho que eu preciso ver isso, né? Minha companheira aqui em São Paulo já me falava de eu entrar e me consultar, e eu disse, pô, eu vim de lá da ilha para me consultar em São Paulo, não, deixa minhas coisas, eu vou me consultar, alguma coisa vai me direcionar lá. Então quando eu cheguei lá que ela falou isso, eu disse, olha, é o seguinte, foi muito tempo de preconceito, né, do pessoal da família. Ela, meu filho, não se preocupe, eu sei que existia tudo isso que existe, você é um menino muito educado, e vou lhe dizer mais, eu já sei até o seu orixá, eu acompanho a sua vida desde pequenininho. Tem gente que precisa ir para a camarinha se raspar e tal. Você está pronto, você está feito. Eu vou jogar o buzo aqui, mas eu já sei quais são os seus orixás. Então é a ancestralidade que aí responde toda essa minha passagem, né? Mas nunca fugi do caminho, né, que estava me preparando. Porque a igreja ia por educação, no convite, mas aquilo não me induzia nada, mas o batuque, aquela coisa, né, cultural, ancestral ali, já me tomava. Então, isso que eu falo que hoje eu sei porque tudo isso, até de ser, né, recusado na família, né, coisa, pô, esse menino, até que a família entende mesmo, esse é escolhido, esse é um ancião, ele vai, né, levar. Então, falar da espiritualidade é você entender que você, né, ninguém te ensina, né, você aprende. Então, a espiritualidade é isso, é uma ancestralidade que está cuidando de você, cada lugar que você vai, né, tenha fé que a fé, né, ela vai com você para, né, para onde você for. Podem tirar tudo da gente, né, mas a fé. Então é isso, só para responder um pouquinho da coisa, né? Espiritualidade e preconceito, foi isso que você trouxe, né? Então eu caminhei pelos dois assim. Mandou bem. E ladainha depois. E mata. E aí, Copa? Beleza, eu tenho uma curiosidade. A gente já fez uma live, na verdade, mas acho que eu ainda fiquei com uma dúvida, né? E vocês conversaram bastante com a gente sobre ancestralidade, espiritualidade, e eu acho que quando a gente faz esse resgate histórico todo, né, do nosso passado, da gente se reconhecer porque estamos aqui, eu acho que agora o passo é ir daqui para frente, né? Então, a pergunta é sobre Capoeira Beringandão. É um nome que vocês criaram, vocês tiraram, como é que é? Porque então, só fala um pouquinho desse projeto para o futuro agora. Tá legal. Vocês agora daqui para frente. Obrigado, Coba, por você trazer isso, porque é um prazer imenso falar do Beringandão. Quando Lisa falou que essa palavra banzo, ela escutou e falou assim, nesse documentário, parece até que vocês estão sabendo que documentário é esse. Ela sabe que é um documentário que o irmão da mestra Aurinda do Prato, né, o mestre Gesso Quadrado, esse Beringandão é inspiração nele, porque que bom que deu tempo de ter um registro, né, que está aí, que a gente pode, em qualquer momento. Eu já fiz
uma apresentação online, né, para apresentar esse documentário. Não gostaria, o desejo mesmo é no presencial, para que as pessoas assistam e a gente troque uma ideia. Mas Lisa me convenceu que ia ser legal, e foi legal, porque as pessoas fizeram as perguntas também, mas no documentário está lá a didática do mestre Gerson Quadrado, porque isso aqui, imaginando que essa parte de cima desse árvore é uma árvore, né? Aqui esse cordão é a fibra da bananeira, que ele pega o arco do berimbau no tronco da bananeira. Então, o beringandão é baseado dentro da didática do mestre Gerson Quadrado, porque ele falava que na época ele não podia pular capoeira. E ele viu os mais velhos fazendo. E o que foi que ele viu? Foi em algum lugar e olhou e viu alguém treinando a capoeira com um tronco de bananeira, assim, amarrado, e aí jogava o tronco, e o tronco vinha, né, girando, e aí ele ia. Então ele começou a fazer a capoeira, não foi na academia como hoje, é muito, né, cultural, né? Todo mundo que tem um espaço, quer ter uma escola, mas na época que ele começou a capoeira, não tinha. Até porque a capoeira era proibida no Código Penal, né? Que fosse pego jogando capoeira. Imagina você ser proibido de manifestar a sua cultura, né? Então, nesse documentário tem esse registro muito nítido, que aí, né, em outro momento, quando a gente tiver a oportunidade de dizer, entendo perfeitamente a inspiração do beringandão, porque o instrumento pendular na ilha, a gente conhece como baragandão. Então, essa didática que ele fez na árvore é o baragandão. Então, o Budião inova usando o arco do berimbau. Aí fica beringandão, que é a mistura do baragandão com o berimbau. Aí beringandão, então, é também levar, né, e difundir a história do meu mestre, né? Tem que difundir, porque enquanto eu estiver difundindo a história, ele estará vivo na nossa memória. É isso aí. Posso fazer uma pergunta? Claro, eu ia perguntar, a primeira pergunta, quando vocês vão fazer capoeira, vocês falam, a gente vai dançar capoeira, a gente vai treinar capoeira, a gente vai praticar capoeira, qual que é o verbo que vocês usam assim? É legal, porque o mestre mesmo falava pular capoeira. O meu mestre, que já se ancestral, falava pular. Então a gente é mais moderno, né? A gente fala treinar mesmo, a gente vai treinar capoeira. Mas na hora da roda é jogar capoeira. Brincar capoeira. Vadiar. Mas é coisa de vadio, né? Coisa de vadiar também, né? E até porque era isso, capoeira é coisa de vadio, né? Então é vadiar capoeira. Então é bem da cultura popular, sabe? Pular, mas ela, dentro da sua pergunta, ela é tudo, ela é luta, ela é dança, ela é jogo, ela é música, então está tudo dentro. Acho que a palavra que define então todo esse conjunto é pular mesmo. Pular. O mestre trouxe essa. E no documentário também tem isso, esse registro, né, de pular capoeira, que ele fala assim, eu não podia pular capoeira na época, eu não podia pular capoeira, né? A segunda pergunta é, tipo, quando vocês vão pular capoeira, antes ou depois, uma coisa que seja bem comemorável, assim, um prato típico que vocês falam, vou comer e vou pular capoeira, ou então vou comer depois de pular capoeira. Olha, a gente não pode comer feijão e fazer capoeira. É nesse sentido, assim, um prato que a gente não come, né? Feijoada, por exemplo. Menino, você está jogando capoeira, vai dar uma congestão e tal. Então, feijoada. Pelo menos na Bahia. Esse é o que não pode, né? Que não pode. Mas o que você comeria antes de treinar, que fala que vai dar um gás mesmo, assim, pra pular capoeira? Rapaz, eu creio que era farinha, farinha mesmo de mandioca, assim, um pirão, uma coisa que ela
pode até entender que vai inchar, vai, né? Mas, por exemplo, não incha não, ela segura a peteca, né? Mas a gente fala o pirão, a farinha, porque se comeu o peixe no outro dia só ficou aquele caldo, meu irmão, eu vou para a roda de capoeira, vou pegar a farinha, jogar naquele caldo ali, fazer aquele pirão, e aí você vai ficar o dia todo assim firme, né? Firme e forte mesmo. Então isso na Bahia, né? Então os frutos do mar pra gente é o prato da resistência. O sururu, o gaiamu, o siri, então. Claro que aqui não tem isso, mas vai nas frutas. A fruta também é bem-vinda. Legal, obrigado pela pergunta aí. Agora agradecer, fazer um agradecimento final, além dessa galera que está aqui, né, na informalidade, mas... Só para lembrar, não esquecer, queremos começar para agradecer o Fórum da Cultura do Butantã, o Nelson e o Pedro, Coba, Sandro e toda a galera da produção e você, Alexandre, é isso? Quiabo do Coreto e quem mais? O Open Maker. Open Maker, sim! Agradecer essa galera aí com essa construção, o Coreto Cultural, né? Toca dos Takes. Toca dos Takes, aí tem Encena, né? É o Encena que eu vi. Toca dos Takes. É o mesmo, né? E todos vocês que estão aqui com nós hoje, muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer muito, gente, mesmo, assim, né? Tá aqui assistindo a gente, essa forma que a gente está colocando, principalmente eu colocando, né? Porque eu faço uma viagem assim longa, não sei se vocês estão entendendo, mas se não entende agora, a gente tem a vida para entender, né? Assim, ao longo do tempo, eu fico ali na Rua João Francisco de Melo, subdistrito do Butantã, no Rio Pequeno, número 131. Se alguém tiver curiosidade de entender um pouquinho, né, sobre o berimbau, sobre a capoeira, sobre o pular, o jogar, eu estou ali, né, aqui no Parque P, eu sou padrinho do grupo do Liminha, né, o professor Liminha, que foi aqui que ele me deu esse apadrinhamento, assim, né, me pediu para eu ser padrinho do grupo, no Coreto Cultural, durante a pandemia. Então eu estou aqui num lugar onde de corpo presente, assim, algo eu já tive antes, então é muito até curioso que no dia que na última reunião do fórum, o pessoal falou do dia 11 vocês vão se apresentar no dia 7 no Coreto Cultural. Já sei onde é, lá tranquilo, tá tudo massa. Então, muito orgânico e só agradecer mesmo aí a turma. Desculpa o horário que a gente até foi por cima da programação, porque é o Coreto Cultural. Que bom que estamos todos aqui nesse lugar. O primeiro que está ali, o cultural, o Coreto Cultural é aqui, então, né, um espaço nosso. Se fosse na casa do Butantã ia ter, tem que cortar o horário marcado e tal. Mas legal, gente, obrigadão aí mesmo. Obrigado, Lisa, pela parceria. Legal, agora desarmar a estrutura. Você fez um... Cadê? Você leu o papel do agradecimento? Eu nem percebi. Você fez? Ah, legal. Então. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado. Desarmar aqui a... Ah, uma foto? Vamos ver. Deixa eu pegar minha arma. Pega a arma aqui e... Bora, Nelson. Pessoal, então aqui finalizando hoje a 13ª Mostra de Cultura do Butantã, aqui no Coreto Cultural, quando nós tivemos aqui Batalha Mãos que Rimam e Mestre Budião, Liz agora finalizando.
Lembrando aí que a mostra continua até o dia 28, quarta-feira, estamos novamente aí com vocês, quinta, sexta, sábado, domingo e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então até mais e nos vemos por aí nesse mês. Uou!